convidar você hoje a meditar nesse tema, entrar e sair as ovelhas do Senhor. Você vai entender por que desse tema. Nós vamos ler a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir. Se você tiver aí, acessar sua Bíblia no celular ou o que seja, ou você pode acompanhar aqui comigo. João capítulo 10 diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Esse é o objetivo de uma parábola. Parábola não é fábula. Fábula é uma coisa, é o passarinho que conversa com a cobra. Isso é fábula. Parábola é relativa a algum fato conhecido com o objetivo de trazer algum ensinamento importante. Mas a parábola é como uma porta fechada. Você só entende se você se interessar por ela, se você abri-la. Por isso que o texto diz que Jesus contou essa parábola, mas o pessoal não entendeu. Na sequência, Jesus continua com outra parábola. Mas eu quero parar aqui e olhar com você elementos que a gente tem nessa parábola. Ou seja, quem aparece nessa parábola? Primeiro, as ovelhas. Ele fala de ovelhas e, consequentemente, ele está falando de aprisco, é o lugar onde as ovelhas ficam. Ele fala de ladrão e salteador, ele fala do pastor das ovelhas, ele fala do porteiro e ele fala do estranho. Esses são os elementos da parábola. Não é muito fácil você pegar uma parábola e dizer assim, isso é aquilo. Eu até não oriento que as pessoas façam isso com facilidade, porque a gente pode fazer interpretações erradas. Mas o texto deixa claro algumas coisas. Ovelhas são pessoas, não tem dúvida disso. Ladrão e salteador é o diabo. Agora, eu quero usar aqui a palavra diabo não só como a personificação do mal, mas como tudo aquilo que segue o mal. Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente que Jesus está conversando com fariseus. E uma das críticas que Jesus fazia aos fariseus era que os fariseus eram aqueles que detinham o poder da doutrina, mas não viviam aquilo que pregavam. Havia uma hipocrisia, que é exatamente essas duas caras. Eu acredito nisso, mas ensino aquilo. Então aqui o diabo é o inimigo. E o inimigo aqui pode ser personificado através de maus líderes, que é o caso do texto também. Mas vamos continuar. O pastor das ovelhas é Jesus, porque Jesus vai dizer que ele é o bom pastor. O porteiro pode ser Deus? Talvez. Lembra que é uma parábola? Por quê? Porque ele diz o seguinte, que se o ladrão e salteador chegar no aprisco, o porteiro não abre a porta. Se o estranho chegar ali, ele não abre a porta. O ladrão, muitas vezes, ele vai até querer saltar o curral, né? Vai saltar ali a cerca. Mas o estranho, chega ali o porteiro diz, não te conheço. E nos outros textos bíblicos que a gente tem do Senhor Jesus, ele conta parábolas em que existe esse caso, das pessoas chegarem até um lugar, né? Caso de numa festa, não é? E ele diz, mas quem são vocês? Então, essa ideia que eventualmente pode ser Deus. O aprisco, o curral pode ser a igreja? Pode ser a igreja. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que Jesus está pegando uma parábola para explicar algumas coisas, para retirar dali alguma doutrina, mas vamos ficar com isso em mente. Vamos continuar a leitura do texto? Vamos lá. Verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tenha em mente a parábola, tenha em mente o assunto, tenha em mente o contexto. Jesus está falando de ovelha, está falando de curral, está falando de
porteiro, está falando de pastor, está falando de porta, está falando das condições nesse ambiente, tá bom? Entenda isso é muito importante para a gente poder entender o que está acontecendo. Aí ele diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Ora, o ladrão, ele quer fazer o quê? Ele quer roubar. Roubar o quê? Acabei de falar para você ficar firme no contexto. O que ele quer roubar? Ovelha. É o ladrão de ovelhinha. Tá certo? E o ladrão, ele chega a que horas? Na hora que não tem ninguém olhando. Para roubar. Então, tenha em mente o contexto. Tudo bem? Vamos continuar vendo os elementos na continuação dessa parábola. Vamos continuar a parábola. Eu sou o bom pastor, verso 11. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então lembra que a gente falou, Jesus é o pastor, ele é o bom pastor. O mercenário, ele introduz um outro elemento aqui, um outro personagem. O mercenário, qual que é o contexto de mercenário? Hoje, você falar assim, tem não sei o que, fulano é um mercenário. Ele é pago. Ele não toma partido. Qual que é o objetivo do mercenário? Mercenário na guerra. Qual que é o objetivo do mercenário na guerra? Lutar por quem paga. Ele não tem ideal, ele não tem ideologia, ele não tem causa, ele não ajuda ninguém, ele quer ajudar a si mesmo, certo? Isso é o conceito do mercenário. Então o mercenário, olha Jesus falando, é uma parábola ainda. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona a ovelha. Porque o mercenário não está ali pelas ovelhas, o mercenário não está ali por ninguém, ele está ali por ele. Vem o lobo, o que o mercenário faz? Foge e abandona a ovelha. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então agora apareceu o lobo aqui também, apareceu o mercenário. O mercenário foge. Por quê? Jesus explica, porque é mercenário. Ele não tem relacionamento nenhum com as ovelhas. Ele não é ovelha e não é pastor. O mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Percebeu que Jesus está falando dos líderes que vieram antes dele? Está falando daqueles fariseus, né? Eu sou o bom pastor, verso 14. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Novamente, elementos da parábola. Agora nós temos a porta das ovelhas e Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Ladrões e salteadores são esses falsos mestres. O ladrão, aqui é interessante, porque ele fala de ladrões e salteadores, ele fala do mercenário, ele fala do estranho, mas quando ele fala do ladrão, ele usa no singular e identifica com um artigo definido, o ladrão. E aí é o diabo com todas as suas, aqueles que o seguem. O bom pastor é Jesus, o mercenário são líderes religiosos que só pensam em si mesmos e não nas ovelhas. O lobo é inimigo também, mas também considerado como um perigo, porque o lobo é um perigo para a ovelha. As ovelhas não deste aprisco são outras ovelhas, aquelas que ainda virão e serão alcançadas pelo Senhor, e o Pai é Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, novamente oramos buscando a preciosa direção do Teu Espírito Santo. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra nosso entendimento. Eu repreendo o diabo, eu repreendo o mal, em nome de Jesus Cristo. Eu resisto pela fé, como diz a Tua palavra. O Senhor disse que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Eu sei, ó Deus, que o diabo quer confundir as pessoas, enganar as pessoas, tirar a fé dos corações. Mas eu repreendo em nome de Jesus, para que essa manhã cada um de nós tenha a alegria do Espírito Santo e a alegria de compreender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos entender esse texto um pouquinho mais. Primeiro, os fariseus, aqueles que eu havia falado e identificado, no capítulo 9, o que acontece? Nós lemos o capítulo 10. O que acontece no capítulo 9? No capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. Por favor, ouça com o coração. O que é ouvir com o coração? Alguém disse que para a gente ler a Bíblia, a gente tem que fazer igual quando a gente come peixe. Peixe que tem espinho. Você tem que ir devagar, que você engasga. Leia devagar o texto, para você absorver o que está escrito ali.
Então, em João capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. O que quer dizer um cego de nascença? O que quer dizer o cego de nascença? Significa o quê que ele nasceu cego? Obrigado. Ele nunca enxergou, certo? Ele nunca enxergou. Porque se uma pessoa ficou cega, é uma coisa. Ela já enxergou, já viu as cores, já viu o mundo. Mas uma pessoa que nunca enxergou, uma pessoa que não tem referência nenhuma. Mas Jesus curou essa pessoa. Quando ele curou essa pessoa, os fariseus caíram matando em cima dele. Versículo 14. Era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Desculpa pela garrafa, mas eu acho que eu derramo menos do que um copinho daqueles que você vai tentar abrir e ele espirra na gente. Era sábado, então os fariseus ficaram bravos por conta disso. Esse é o conceito da hipocrisia. A hipocrisia engole um camelo e coa um mosquito. A hipocrisia faz com que as pessoas não deem o valor correto às coisas e às pessoas. Então, essa pessoa tinha sido curada, um cego de nascença, mas porque foi sábado, ele passou por uma investigação. No verso 16 diz, por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Vou fazer mais uma pergunta para vocês. Difícil, hein? Presta atenção. Esse homem foi curado do quê? Cegueira de quê? Vocês estão com vergonha hoje? Estão com frio? Tem café ali atrás, toma um cafezinho, alimenta um pouco o corpo. Esse homem foi curado de uma cegueira de nascença. E qual é a preocupação dos fariseus? Foi sábado. E como que eles julgaram Jesus? Dizendo, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Algumas pessoas falaram, mas peraí, gente, o homem era cego de nascença, todo mundo sabe quem ele era. Agora, ele está enxergando, a gente está conversando com ele, ele enxerga o nosso rosto. Como é que vocês estão preocupados se é sábado ou não? Houve divisão, houve um problema. O que era importante no milagre? Jesus encontrou esse homem depois. E diz o texto, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Esse é o ponto. O que é importante num milagre? Que as pessoas conheçam a Cristo que fez o milagre. Você pode perceber uma coisa, no texto, se for ler o texto lá, tem lá uma discussão, e chamam os pais dele, escuta, conta, esse homem era cego mesmo, não, ele era cego, nem sei o quê, e vai, e vem, e vai, e vem. Quando Jesus encontrou com esse homem, ele não falou assim, e aí, meu amigo, está difícil, está enfrentando uma barra com esses fariseus. Jesus foi na veia, naquilo que é importante, naquilo que é essencial. E o que era essencial? Você crê no Filho do Homem? Você crê? Ele diz, quem é? Sou eu. Mas eu creio. E adorou. Fechou aí. Todo milagre, eu creio em milagre, eu oro por milagre, eu clamo por milagre, eu oro por milagre pessoal, eu oro por milagres na família. Eu preciso que esses milagres aconteçam, mas o milagre em si, ele não tem o efeito salvífico, de salvação. O milagre precisa apontar quem faz o milagre. E quem faz o milagre é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se alguém recebeu um milagre perto de você, ajude essa pessoa a conhecer o Cristo vivo. Porque às vezes não conhece, né? Às vezes você ora para uma pessoa que às vezes é incrédula. E você posso orar por você? Ah, pode, né? Fazer o quê? E por causa do poder de Deus e da vontade de Deus e da sua fé exercida naquele momento, aquela pessoa é curada. Mas ela pode morrer e ir para o inferno com cura e tudo. Estão entendendo ou não? Porque o essencial é Cristo. O essencial é a salvação. Então, quando Jesus encontra esse homem, leva-o para o essencial. Enquanto os fariseus estão dando volta, Jesus vai no essencial. Olha só, verso 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram, acaso também nós somos cegos? Olha a resposta de Jesus, presta atenção. Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Presta atenção. Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Qual que é a relação? O que Jesus está falando aqui? Ele está falando dos olhos? Não, né? Ele está falando de uma cegueira espiritual. Ele está falando de algo que essas pessoas têm dentro delas e que ele está dizendo assim, olha, vocês, pelo fato de dizerem, nós somos de Deus, nós cremos, nós fazemos, vocês são cegos. Pelo fato de vocês fazerem isso, vocês são cegos. E se vocês reconhecessem a sua cegueira, vocês teriam a possibilidade de serem curados, não dos olhos físicos, mas dos olhos da alma,
ou os olhos espirituais. Vocês poderiam ter vida, mas o fato de você dizer, eu não preciso, subsiste o seu pecado. Percebeu? Quantas pessoas a gente conhece que fazem isso, ou talvez nós façamos isso. Eu sei, eu sou de Deus, sou religioso, eu sou da igreja tal, sou da igreja Y, XYZ. Resolve nada. O que resolve é o essencial. O que é o essencial? A conversa de Jesus com o homem curado. Você crê? Você pode passar a vida inteira, presta atenção e não fique triste comigo, mas você pode passar a sua vida inteira numa igreja, morrer para o inferno. Porque a essência não é a igreja, a essência é Cristo. A salvação é através de Cristo. A vida nova está em Cristo. Quem morreu na cruz? Foi Jesus Cristo. Quem ressuscitou? Foi Jesus Cristo. Quem trouxe a salvação? Foi Jesus Cristo. Quem disse eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim? Foi Jesus Cristo. Então não é o fato de eu achar que eu sei. Cuidado, porque aí é que está o equívoco. Quando as pessoas se alimentam do seu ego e traduzem isso como eu não preciso. E Jesus chama essas pessoas de cegas. Só que as pessoas não se veem cegas. E pelo fato de não se verem cegas, são cegas. É um jogo de palavras, mas é interessante de se fazer essa reflexão. Os maus líderes fazem muito mal para as ovelhas. O seu objetivo é egocêntrico e interesseiro. Capítulo 10, versículo 1 diz, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas de nenhum modo seguirão estranho. Ladrão, salteador, estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então, todos eles são personificação de liderança interesseira e egocêntrica. De liderança que faz aquilo que está escrito lá em Jeremias, que nenhum líder poderia fazer, que é comer a gordura das ovelhas. Para você que não sabe, você que vive de dieta, a gordura das ovelhas é o que há de mais saboroso. Se você comeu carneiro alguma vez e pegou um pedacinho de gordura e experimentou, você vai lembrar do que eu estou falando. E aqui na nossa igreja a gente come sentindo o cheiro dos caras que estão fazendo churrasco ali todo dia. Então você já fica aí com esse negócio na cabeça. Mas o comer a gordura das ovelhas significa comer o melhor, ir atrás daquilo que é o melhor. E a Bíblia diz que esse é o mau líder. É o líder que pensa em si, não pensa nas ovelhas. Por que as pessoas... Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. É algo que a gente percebe na história. Eu não estou falando do dia de hoje, eu estou falando da história. Na história, o que você vê? Você vê que pessoas que recebem algum tipo de poder, ou cargo, ou título, elas se sentem sobressaídas. Em qualquer função. Na vida espiritual, isso é muito pior. Porque são aquelas pessoas que elas se autodenominam líderes, ou são posicionadas como líderes e perdem a característica da humildade, perdem o caráter da humildade e se posicionam como sendo venham e venham e venham e venham me ver, e aí é o fim do mundo. Acabou. E isso acontece. O que vocês acham? O tempo todo, em todo lugar. Então a nossa luta, a minha luta como pastor, nesses 41 anos de ministério, a minha luta sempre foi essa. Como é que eu levo essas pessoas a Cristo e não a mim? Porque as pessoas têm a tendência de olhar o que elas podem ver, Então, é aquela conversa troncha que dizem para mim muitas vezes, pastor, o senhor não ora por mim? O senhor está mais próximo de Deus. Pastor, o senhor não ora por mim? Sua oração é mais forte. Eu olho assim e falo assim, não dá nem vontade de orar, agora estragou tudo. Se você está achando que eu sou alguma coisa, você já caiu. Você já escorregou. A Bíblia diz assim, quando você for orar, olha só esse texto. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. O que quer dizer isso? Explica para mim o que é entrar no quarto e fechar a porta. Ninguém vai ver. Não é para sair por aí. É aquilo que Jesus falou também sobre o jejum. Ele diz, quando você jejuar, meu amigo, lava o rosto. Quer dizer, tipo assim, faz cara de saudável. Fica aquela carinha assim. Como é que vai você? Na bênção, na luta, estou em jejum, numa guerra espiritual muito grande. Hoje em dia o pessoal fala de jejum para emagrecer, né? Jejum intermitente, nunca ouviram falar? Vai me dizer que vocês nunca ouviram falar. Deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas de Deus são muito secretas. O Senhor diz que Ele revela seus mistérios para os seus. É muito secreto, é um relacionamento muito privativo. E eu preciso tomar muito cuidado com isso. Eu, você, nós todos, tá? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque a linha que a gente pode ultrapassar na vida espiritual para o orgulho espiritual, ele é muito tênue. E sabe quem que estraga
os líderes, as más ovelhas, que colocam as pessoas lá em cima. Eu morro de medo daqueles que tentam colocar a gente para cima. Porque são os mesmos que colocam você para baixo, depois de um certo tempo. Porque eles fantasiam que você é fantástico, você é perfeito, você é lindo, você é incrível. A hora que descobre que você não é, são os primeiros a puxar seu tapete e pisar na tua cabeça. Então o que a gente tem que fazer, pastor? A gente tem que obedecer a Bíblia. Quando Jesus fez aquele convite maravilhoso em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e descanso encontrareis para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. Então, quando você começar a sentir aquele cheirinho assim de que alguém já está pondo incenso para você, já está começando a te adorar, foge correndo, porque aí é que está a grande armadilha. E esses líderes fariseus era uma seita dentro dos judeus, né, dentro do judaísmo. E essa seita se caracterizava como nós somos os mais ortodoxos e os mais certinhos. Tanto é que os fariseus rejeitaram a Septuaginta. Septuaginta foi a tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego. Eles rejeitaram, eles diziam: como que uma língua pagã, como a língua grega, pode traduzir a palavra de Deus, que é um livro santo? Então eles se achavam. Quando você lê lá em Mateus capítulo 22, 23, você começa a ouvir ali o que Jesus diz dos fariseus, você fica assustado, porque diz: vocês são sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? É um túmulo, dentro está cheio de morte, cheio de nada, não tem vida, mas por fora está pintado, bonitinho, tem mármore, né? Tá lindo. Né? Vocês são sepulcros caiados. Vocês não entram no reino e não deixam ninguém entrar. Vocês são cegos, conduzindo cegos. Palavras de Jesus. Então, nesse texto em particular, você percebe que nessa parábola que Jesus contou, das ovelhas, do pastor, do aprisco, e caracterizando o tipo de liderança, estranhos, mercenários, ladrões salteadores, etc., você percebe que está aqui a força dessa má liderança. E a má liderança, ela judia da ovelha, estraga a vida da ovelha. Nós vivemos um período entre aspas, colocou aspas? Coloca mais umas 2 ou 3 sobre o que eu vou falar. Nós vivemos um período da igreja evangélica, entre muitas aspas, que é um período muito difícil. E sabe o que acontece? Por que eu acho que Jesus e a Bíblia chama a gente de ovelha? Porque ovelhinha é um bichinho muito, muito inocente. Você leva para onde você quiser. Elas são muito bobinhas. Se uma cai no buraco, as outras pulam atrás. Doideiras, coitadinha das ovelhinhas. Aí vem uma igreja X e diz assim: olha, nós estamos aqui trazendo para você um óleo ungido e você só paga R$10 e você vai ter esse óleo e você vai poder usar esse óleo na sua casa e vai ungir a sua casa e vai ungir o chão, o pé, o teto, a orelha, vai ungir os visitantes, vai jogar óleo no todo lugar. Eu creio em unção, mas não creio em comércio da unção. Aí vem o outro e diz assim: você já colocou a sua digital na túnica de batismo que eu vou levar para Israel, e eu vou mergulhar com essa túnica, com o seu dedo ali, eu vou mergulhar no Rio Jordão por você. Que coisa linda, que incrível. Era tudo que eu precisava, alguém que fosse para Israel. No meu lugar, eu aqui, morrendo de vontade de sair de Curitiba, e o meu pastor vai para Israel, vai subir no Monte Sinai. Já imaginou? Esse homem vai voltar o quê? Brilhando. Aí você diz assim: ô pastor, eu tenho uma pergunta. Por que essas igrejas estão cheias? São ovelhas. E são ovelhas que são facilmente enganadas. E são enganadas por quê, pastor? Porque elas não levam em consideração o que Jesus ensinou. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu não posso descrer do poder de Deus, eu não posso descrer dos dons espirituais, eu não posso descrer daquilo que a Bíblia autoriza, mas eu não posso aceitar o mercenário, eu não posso aceitar o estranho. Mateus 7, Jesus disse assim: um dia vocês vão chegar na minha presença e vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres. Em teu nome fizemos maravilhas. Em teu nome expulsamos demônios. E eu vou lhes dizer abertamente: não vos conheço.
Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse texto não assusta, gente? Ou vocês acham que Jesus só falou isso aí para algumas pessoas? Está nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, tem a palavra de Deus. Os princípios fundamentais das Escrituras estão ali. No momento em que eu leio, aquilo tem que chamar a minha atenção e dizer, um minutinho, Jesus disse que esses caras profetizavam? Sim. Ele disse que esses caras expulsavam demônios? Sim. Ele disse que esses caras vivenciaram maravilhas? Sim. E ele disse que não conhecia essa turma? Sim. O que a gente tem que fazer? Voltar para a essência. Qual que é a essência? Você crê. Foi isso que Jesus falou para aquele homem. Você crê, querido. Creio. Ajoelhou e adorou. Aqui está a essência do Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho fala de Cristo. Romanos capítulo 1. Anuncia Cristo. Mostra Jesus. Eu não tenho vergonha do Evangelho, disse Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o ponto. Qual é o plano do maligno? Qual é o plano dos homens maus que seguem o maligno? É destruir. O ladrão somente vem para o quê? Matar, roubar e destruir. Depois a gente vai ver que Jesus vem para dar vida. Louvado seja Deus por isso. Então, Jesus é o bom pastor e a porta das ovelhas. Lembra que ele falou, eu sou o bom pastor e eu sou a porta das ovelhas? Por que Jesus falou, eu sou a porta das ovelhas? Que porta é essa? As portas sempre indicam o quê? Que eu posso sair, que eu posso entrar, que eu posso fazer as duas coisas, que eu posso só sair, posso entrar. Porta é para isso. É para passar de um ambiente para o outro ambiente. Mas existiu uma porta que só tinha um sentido. Dá para entrar, mas não dá para sair. Você sabe que porta é essa? A porta das ovelhas. Jerusalém antiga tinha uma porta das ovelhas, que é aquele lugar ali, ó. E naquela porta, o que acontecia? As pessoas traziam as ovelhas para serem abatidas no ambiente do templo e serem sacrificadas ao Senhor, naquele período em que o sacrifício acontecia. E essa porta, ela era muito interessante, porque quando você trazia a ovelha para dentro daquela porta, a ovelha nunca mais saía, entendeu? A ovelha entrava e era levada até o templo. Você pode ver ali onde que ficava, ou onde fica o lugar do templo ainda hoje, né? Mas ali, naquele lugar, entrava por ali, chegava ali no templo, a ovelha ficava ali, morta, sacrificada. Acontece que o Senhor Jesus, ele disse o seguinte, João 10, 9. Você pode ler comigo em voz alta? Vamos lá? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará. Esse texto sempre me incomodou, até eu estudar isso com mais profundidade alguns anos atrás. Por que entrará e sairá? Porque a ovelha que entra pela porta das ovelhas não sai. Mas como Jesus é o sacrifício no nosso lugar, a ovelha que entra por ele sai e vive para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda isso. Isso é um princípio glorioso, um princípio do Senhor. Aquele que entra por Cristo será salvo. Ele não morre, ele vive. Por isso entrará e sairá e achará pastagens. Por isso que Jesus disse, o diabo vem somente para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como é que você vai ter vida em abundância? Você tem que morrer. Você morre para os pecados, mas você não morre a morte de Cristo. Cristo morreu no seu lugar. Por isso que a morte de Jesus é chamada morte substitutiva, ou vicária. A morte vicária é a morte que Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar. Ele deu a sua vida no nosso lugar. Então, se ele morreu, eu não preciso morrer. Bendito é o nome do Senhor. Princípio maravilhoso do Evangelho, porque é essencial. Aqui que está a essência do Evangelho. E aí Jesus fala também que ele é o bom pastor. Então, a primeira coisa que acontece é que o bom pastor, a porta é aberta para o pastor, porque ele é conhecido do porteiro. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Quando você vai orar, depois que você entregou sua vida a Cristo, você entrou, saiu e achou pastagem. Quando você vai orar, quando Deus olha a sua oração e ouve a sua oração, Ele aceita a sua oração porque Ele aceita o Senhor Jesus. Nós não somos salvos pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras nossas. Nós somos salvos pelas obras de Cristo. Cristo é aceito pelo Pai. Por isso que o pastor, quando ele chega na nossa parábola aqui, quando ele chega, o porteiro abre, porque ele é conhecido. A Bíblia diz que ninguém conhece o que vai no coração do homem a não ser o Espírito do homem. Ninguém conhece o que vai no coração de Deus a não ser o Espírito de Deus. Quando você recebe a Cristo, você recebe o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra dentro de você,
quando você chega na presença de Deus, você é aceito não pelas suas forças, não pelo seu nome, não pelo seu poder, não porque você é membro da igreja A, B, C, D, mas por causa do Senhor Jesus que lhe deu vida. Esse é o relacionamento saudável que a gente tem na presença do Senhor. Terceiro, o bom pastor conhece as suas ovelhas e por elas é reconhecido. Não é lindo isso? Ele diz, o estranho, a ovelha não ouve a voz do estranho. A ovelha, mas tem os bodes andando por aí, eles são meio complicadinhos. Capítulo 10, versículo 3, parte B, diz assim, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Quando o Senhor Jesus fala, a gente ouve a voz dele. Se você não ouve a voz do Senhor, e não estamos falando de ouvir com a orelha, né? Nós estamos falando de ouvir com o seu espírito, porque é o Espírito Santo falando ao seu espírito. Se você não tem esse relacionamento, está faltando alguma coisa? Romanos diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Simples assim, aquele que não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Pastor, e como que a gente chega nisso? A gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e entregar nossa vida ao Senhor e clamar ao Senhor pela salvação que vem dele, pela cruz, pelo sangue que foi derramado na cruz. Pedro diz que nós não fomos comprados por valor monetário, por dinheiro, por prata ou ouro, ele diz, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. Verso 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Desculpa te falar isso, mas eu creio assim, aqueles que são de Cristo não são enganados facilmente. A gente muitas vezes se engana, mas não é facilmente. Por quê? Porque aqueles que são de Cristo, primeiro, eles pertencem ao Senhor, eles têm o Espírito Santo, eles ouvem a voz de Jesus e eles leem a palavra de Deus. Aí você não é tão enganado. Eu digo tão enganado porque o engano do diabo, que está aí desde a fundação do mundo, não é fácil. O cara conhece todas as artimanhas existentes na face da terra. Quarto lugar, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, para que tenham vida. Leia comigo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que Jesus fez? Deu a vida por nós. Ele não é só o pastor, ele é o bom pastor. É aquele que entregou tudo por nós. É aquele que fez tudo por nós. Sabe o que eu fico pensando quando eu leio textos assim? Eu fico pensando o quanto que eu tenho sido grato ao Senhor ou não. O quanto que a minha vida tem valor ou não tem valor, ou que eu acho que não tem valor. Depois de tudo que Jesus fez, depois de tudo que o Senhor fez por você, por mim, por que a gente muitas vezes traga a nossa vida, joga a nossa vida fora? E me diga uma coisa, Jesus morreu por nós, Jesus deu a sua vida por nós, Ele nos deu o privilégio de passarmos por Ele, entrarmos pela porta, entrarmos, sairmos e vivermos e termos pastagens e vivermos uma nova história. Onde que existe lugar para soberba? Onde que existe lugar para alguém se orgulhar por alguma coisa? Onde que existe lugar para alguém dizer que é alguma coisa? Paulo disse, o que é que você tem que você não tenha recebido? Por isso que a gente tem que andar de joelhos, viu, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Quinto lugar, o bom pastor busca a ovelha perdida. Olha que lindo isso. Na parábola, Jesus disse assim, eu ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por que nós evangelizamos? Por que nós levamos o evangelho aos corações? Porque a gente não sabe quem são essas ovelhas. A gente vai anunciando. As ovelhas do Senhor vão chegando. E elas vão se reunindo, eles vão servindo ao Senhor. E a Bíblia diz, haverá um rebanho, um pastor. Não existem 2 pastores, 3 pastores. Gente, as igrejas locais, eu tenho falado isso sempre, as igrejas locais são um plural de distribuição. O que é plural de distribuição? Nós somos uma congregação aqui, tem outra ali, tem outra lá, tem outra lá em cima, tem outra não sei aonde. Nós todos pertencemos a uma igreja que tem um pastor, que é Jesus Cristo. No mais, estamos crescendo onde a gente gosta de crescer. É interessante que às vezes as pessoas pensam que o fato de pertencer ou de ter uma membresia numa igreja X faz delas alguma coisa muito tão especial que elas dizem assim, não, eu não posso deixar a minha igreja. Mas você está sendo alimentado? Não. Tem inclusive umas coisas lá que mudou muito e tem uns negócios lá que eu não acho que nem é bíblico. E o que você está fazendo lá? Eu não posso abandonar a minha igreja. Aí eu vou te fazer uma pergunta só. Foi o pastor que morreu na cruz por você? Foi a igreja que deu vida para você? Eu pertenci a uma denominação por 16 anos. Tenho 41 de ministério.
Por 16 anos eu fui pastor ativo, denominacional, firme. Atendia os concílios, atendia tudo que era necessário, participava ativamente. Quando era chamado, eu estava ali, estudava, produzia material, escrevia artigos, fiz um monte de coisa. Chegou um determinado ponto que eu falei assim, eu não estou crescendo, pastor, 16 anos de pastorado, eu não estou crescendo, mas não crescendo na denominação. Na denominação não era o problema. Eu não estou me sentindo bem aqui dentro. E eu comecei a ter, das pessoas que eu mais admirava, o pior comportamento. Chegou um dia que eu peguei, sentei na frente do computador e escrevi uma carta de renúncia. Deus abençoe vocês, Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe essa denominação, mas estou me desligando, sem criticar ninguém, está tudo certo, Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém. Vocês não têm ideia que eu senti. Depois da conversão, acho que foi a maior libertação que eu tive. Pastor, você é contra a denominação? Não, por favor. Eu sei que tem gente aqui que frequenta outras igrejas, são membros de outras igrejas. Deus abençoe vocês. Eu não estou afim de fazer guerra de um lugar para o outro, porque só tem uma igreja, um pastor, que é Jesus Cristo. Amém? Então, não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que onde é que está o foco da minha vida? Se o foco da minha vida está nas pessoas, ou está na denominação, ou está nessa igreja X, está errado. O foco da minha vida está em Cristo. Eu quero servir a Cristo. Eu quero andar com Cristo. Por isso, sabe o que eu espero das pessoas que frequentam essa igreja? Eu espero que elas sejam cristãs, que elas amem tanto o Senhor, que elas não precisam me dar relatório do que elas estão fazendo. A gente fez uma célula na minha casa, pastor. O senhor me autoriza? Deus te abençoe. Você está fazendo para Jesus? Deus te abençoe. Eu vou te dar o melhor que eu puder de ensino bíblico. Melhor que eu puder de doutrina cristã. Agora anda, vai para frente, evangeliza, fala do amor de Cristo. Eu já contei para vocês que eu comecei a evangelizar, eu não sabia, eu acho que nenhum versículo decor quando eu comecei a evangelizar. Porque eu comecei a evangelizar, sabe quando? No mês seguinte que eu me converti. Eu me converti num mês, fui batizado no outro e comecei a evangelizar. Falar do amor de Cristo para as pessoas, falar do que Deus tinha feito na minha vida, falar do que tinha acontecido comigo. Ali, anuncie. Agora, nós não estamos aqui fazendo balanço. Olha, pastor, tem umas pessoas descontentes numa igreja lá, o senhor não quer ir lá falar com ela? Eu não. São salvas? Aleluia. Eu quero falar com quem não é salvo, eu quero falar com quem não conhece Jesus, eu quero falar com quem abre a porta nos lugares mais difíceis aí da história. Não é verdade, querido? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Tem alguém que está com dúvida? Se você sair daqui com dúvida, vai ficar chato. Do que eu estou falando? O que eu estou falando é a essência do Evangelho. Jesus disse, eu tenho outras ovelhas. Quando ele diz eu tenho outras ovelhas, ele é Deus falando. Eu não tenho outras ovelhas. Jesus tem outras ovelhas. E ele disse, eu tenho que buscar essas ovelhas. Eu tenho que ir atrás delas. Então eu vou te fazer uma pergunta. O que você faz entre hoje e domingo seguinte, domingo que vem, para Jesus? O que você faz? O quanto a sua vida brilha o amor de Cristo dentro de casa, no que você faz, na maneira que você conversa, entre os seus amigos, no seu trabalho. O que você faz para Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Culto não é restaurante self-service. Restaurante self-service, você entra, pega o que você quer, não pega o que você quer, porque você está de dieta, vai sentar, come e vai embora, certo? Igreja não é isso. Aqui não é self-service. Então não tenha um coração só de vir aqui para receber. Tenha um coração de servir. Ano que vem, se Deus quiser, nós vamos começar a ter culto durante a semana, nós vamos ter estudos bíblicos mais intensos, nós vamos ter um monte de coisa que vai acontecer, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas eu não vou fazer isso. Você vai? Eu vou fazer sozinho? Vocês estão achando que eu vou na tua casa, vou pregar o evangelho na tua casa, aí eu vou lá no teu trabalho, aí você chama o pastor, o senhor não pode vir aqui, pastor? Vou eu. Não sei o quê, você tem um filho que não está andando no caminho certo, pastor, você não pode conversar com meu filho? Vou eu. Aí, pastor, você não pode? Não posso. Já estou avisando que eu não posso. E sabe por que eu não posso? Porque você tem que fazer isso. Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Vocês brilham. Ele disse, quem que pega uma lâmpada para pôr embaixo da cama? Jesus falou. Quem que pega uma lâmpada para enfiar embaixo da cama? Ele disse, não, tem que brilhar. Igual cidade iluminada sobre o monte. Tem que brilhar. Brilha por amor a Cristo. Mas pastor, a gente não tem que fazer nenhum relatório?
Para quê? Não, para o senhor saber o que eu estou fazendo. Eu não quero saber. Eu quero saber se você está fazendo para Jesus e se Jesus está satisfeito com você. Isso me interessa. Me interessa saber se você está andando certinho com Deus. Se você não é uma casca de evangelho, que quer evangelizar todo mundo e a sua casa é um inferno. E isso vocês vão me ouvir aqui, batendo. Amém? Então o que nós estamos vendo aqui, para terminar? O Senhor Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Verso 17. Vamos ler juntos? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Primeiro ponto aqui é, Jesus disse, eu estou dando a minha vida. Ninguém tira de mim. Ai, os romanos, se não tivessem matado Jesus. Jesus deu a vida dele. Quando Pilatos foi conversar com Jesus, Jesus disse assim para ele, você não sabe que eu posso pedir o meu Pai? Meu Pai mandaria mais de 12 legiões de anjos. Mas não é isso que eu quero. Eu estou aqui para me entregar. Primeiro ponto, ele deu a sua vida. Segundo ponto, ele reassumiu a vida. Ele ressuscitou. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, morri na cruz, e para reavê-la, ressuscitar. Esse mandato recebi de meu Pai. Terceiro, ele diz, o Pai me ama, eu recebi um mandato e eu obedeci. João 14, 21, leia comigo. Nós estamos terminando, queridos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e aquele que me ama, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Percebeu? É o mesmo texto. O que Jesus falou em João 10, ele está repetindo aqui em João 14. Ele diz, o Pai me ama porque eu dou a minha vida. O Pai me ama porque ele me deu um mandato e eu obedeci. Ele falou para eu fazer, eu fiz. E a minha pergunta para mim e para você é essa. Eu estou obedecendo o Senhor naquilo que o Senhor me deu de mandato? E o mandato de Deus para mim é o mandato que está nas Escrituras, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus é quem nos chama para servir. Nós somos esses braços, essas pernas, essas vozes que estão no mundo anunciando o amor de Cristo, que estão falando do amor de Cristo em todos os lugares, que estão anunciando que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, vivo está e vai voltar. Ele vai voltar, ele disse que vai voltar. E se você crê na Bíblia no começo, você tem que crer no fim. Se você gosta do Gênesis, lá, Gênesis 1:1, que fala que Deus criou todas as coisas, começa a falar, né, a narrativa da criação, você tem que crer o que está escrito no Apocalipse. Ele disse, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Porque o inimigo, o bicho ruim, aquilo que a Bíblia ensina como sendo Satanás, o diabo, e todos os seus seguidores, eles querem tirar a tua coroa. Guarda o que tens, guarda o que tens. O que você tem? O pastor descobriu que não tem nada. Então entrega a sua vida a Cristo hoje. Abre teu coração. Tem um texto na Bíblia, se não me engano, no livro de Isaías, o Senhor diz assim, por que você está se apoiando no Egito, aquela cana quebrada? Sabe o que quer dizer isso? Tem gente que está se apoiando em pau podre. Tem gente que está se apoiando naquilo que não traz vida. E acha que é alguma coisa porque tem alguma dessas canas quebradas ao seu redor. Apoie-se em Cristo, entrega a sua vida a Jesus, anda com Cristo, sirva ao Senhor. Ame o Senhor de todo o seu coração. E vou terminar. Nós estamos chegando no fim de novembro de 2023. Semana que vem já entra dezembro. E quando vai chegando no fim do ano, existe uma mística no ar de que parece que a gente tem que parar tudo, né? Já percebeu? As pessoas vão diminuindo o ritmo. O trabalho parece que vai diminuindo o ritmo. O único trabalho que quer aumentar o ritmo é quem trabalha com vendas, né? Tem que vender. Mas vai dando um cansaço. Até quem não está cansado quer descansar. Não é assim? Não vai? E aí chega numa festa chamada Natal. Quando chega na festa chamada Natal, os próprios cristãos esquecem de quem que é o Natal, o dono da festa. Jesus nunca ensinou a gente a repetir o dia do nascimento dele. Jesus falou para a gente repetir o dia da morte e ressurreição, que é a Páscoa. Mas não tem nada contra curtir o Natal com família. Mas lembra disso, vai se preparando. Vai se preparando. O que vai acontecer no Natal da sua casa? Você gasta um tempão com peru, quem gosta? Pernil, o que mais? Frango, vai diminuindo, né? No custo, vai diminuindo no custo. Né? Arroz, feijão, mandioca. Você gasta tanto tempo com comida, com preparação, que você esquece uma coisa.
que esse período também é um período em que o diabo mais atua nas famílias, para destruir as famílias. Você não ora, você não se prepara. Você só quer saber onde que vai ser o Natal. O Natal vai ser na casa de quem? Aí alguém diz assim, eu quero que seja na minha casa. Aí você diz, nossa, que pessoa tão gentil. É aquela que vai brigar para dizer que ela ofereceu a casa, ela não vai pagar ela não vai dividir o frango, não vai dar presente para ninguém. Você entendeu? Agora, a minha pergunta é a seguinte, o que é essencial nesse Natal? O que é essencial? Jesus é essencial. Se Jesus for tirado dessa festa, gente, ou você gosta de gordo? Se você gosta de gordo, abraça o Papai Noel. Ou você acha que Natal é presente? Presente é uma faca de 2 gumes. É gostoso dar, mas para receber ninguém acerta. Não é verdade? Você ganha aqueles presentes mais chumbico, que o cara... Tem uns, inclusive, que guarda o ano inteiro, porque ganhou no trabalho. Guarda o ano inteiro para o dia do amigo secreto. E entrega para você. O bicho está fedendo pó, naftalina, fungo. Você abre o coisa assim e começa a espirrar. Se for igual eu, abriu para alérgico. Tirando as brincadeiras, o que eu quero dizer? Prepare-se para sempre viver com o essencial, que é Cristo. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, bendito é o teu nome, adorado é o teu nome, santificado é o teu nome. A ti a honra e a glória, Deus, pela tua palavra, palavra santa, palavra poderosa, palavra cheia de amor, palavra cheia de poder, palavra cheia, ó Deus amado, do ensino do Senhor para o nosso coração, para vivermos uma vida nova, uma vida bonita, uma vida que te agrade. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome.